A todos, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui, né? Um número até grande, estou bem feliz, né? Nossa equipe está crescendo, a gente está trazendo gente, então nossa função nosso papel está sendo desempenhado de uma forma legal, né? Que é esse o intuito da gente levar os óleos essenciais para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Gisele, né? Tenho 42 anos, tenho dois filhos, a Bianca de 17 e o Gabriel de 6 anos. Trabalhei 20 anos, durante 20 anos na área administrativa, financeira de uma empresa e me sentia incomodada, com a questão principalmente de horário, né? Ter que cumprir horário, trabalhar sempre cada vez mais e mais e mais e ganhar sempre, sempre a mesma coisa, né? Eu sempre digo isso, né? Nas apresentações, ter que levar um filho no médico e ter que pedir para o patrão e o patrão fazer aquela cara feia, né? Tá, tem que levar, leva, né? Então, não ter essa liberdade de tempo. Então, o que me levou a empreender Condoterra, a princípio, foi a liberdade de poder trabalhar a hora que eu quero, de onde eu quero, fazer o meu horário e de ganhar de acordo, então, com o meu desempenho, né? Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Então, isso é o que me levou a fazer doTERRA. Outro botão de entrar. Levantasse o sofá para olhar já. Levantou o sofá e volta. O microfone está ligado. O buraquinho dele. Então, a gente vai fazer uma apresentação da empresa. doTERRA, então, nome em latim, significa presente da terra, dádivas da terra. Vou passar aqui. Então, a doTERRA é uma empresa americana, né? A sede dela fica em Utah, nos Estados Unidos. Foi fundada em 2008. Foi fundada em 2008. Tem 15 anos, então, no mercado mundial e apenas 5 anos no mercado brasileiro. Então, em comparação às outras empresas, né, de vendas direta, ela é uma das mais jovens empresas com um produto realmente fora da curva, né? Então, a gente vai mostrar aqui, de acordo com a apresentação, um pouquinho do produto e do produto doTERRA. Aqui é o crescimento da empresa, então a gente pode verificar como em 2008, em maio de 2008, ela já faturou em apenas 7 meses. Depois, em 2015, esse faturamento foi para 1 bilhão. E 2019, então, Oi, Gi, a gente não está conseguindo te ouvir porque tem alguém com o microfone aberto. E ainda conflito, dois microfones ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir para todo mundo que está aqui, que está com o microfone aberto, para fechar, senão a gente não vai conseguir ouvir quem está falando, tá? obrigada, Diego. Eu não sei se quem está administrando a sala consegue fechar, a Nice, ou Vou a ver gente... aqui. Tá, a gente não consegue. Tá, eu acho que deu agora. Então, gente, nós temos mais de 10 milhões de consultores, né, pelo mundo. A doTERRA, então, em 7 anos, ela foi considerada a Apple do bem-estar nos Estados Unidos pelo volume de faturamento, né? Pode ver ali, o crescente. Essa retenção, 65%, o que que significa isso? A cada 100 pessoas que compram o produto, 65 voltam a comprar. Então, isso no mercado é considerado uma retenção muito alta, tá? Então, aqui os números não mentem quando se fala em faturamento, né?
Aqui na convenção do Rio de Janeiro, onde a gente esteve agora, algumas pessoas tiveram, alguns slides foram passados lá e a gente achou interessante fazer uma montagem aqui para mostrar alguns números que me impactaram bastante, né? Aqui vocês podem ver Brasil, então, 220 milhões de habitantes, né? Nós temos muito espaço para crescer. Por quê? Porque 99,6% dos lares do Brasil não tem terra. Ou seja, menos de 0,5% não tem terra. Olha o tamanho do mercado que a gente tem para explorar, né? Então, aqui tem alguns slides aqui de cadastros, projeção de consultores e clientes, tudo, né? Tudo numa crescente, histórico de vendas, então desde 2018 até 2023, sempre aumentando, e a tendência é aumentar cada vez mais, né? Então isso impactou bastante. Aqui vou falar aqui para vocês um pouquinho como é que funcionam os óleos essenciais, né? Como é extraído o óleo essencial. Então, esse aqui é um exemplo do óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Então, aqui a gente tem a folha de hortelã-pimenta. Então, os óleos, eles são extraídos de plantas, então, de diversas partes da planta, algumas de folhas, outras de raízes, de caules, de flores, né? Produtos totalmente naturais. Então, aqui a gente tem um bolsão, uma imagem ampliada ali da folhinha da hortelã, e aquele bolsão ali dentro é que contém o óleo essencial, né? Então, são compostos naturais aromáticos extraídos e destilados de plantas para benefício do nosso bem-estar. E no caso do hortelã-pimenta, então, uma gota de óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá da planta. Então, olha a potência, né, desse óleo essencial. Realmente, uma gota pode mudar a sua vida ou o seu dia pela potência dela, né? Isso aqui é bem significativo também, bem importante a gente ressaltar nas apresentações, porque o óleo essencial da doTERRA é o único óleo que tem esse padrão de qualidade, CPTG, né, que é o certificado de pureza testado e garantido. Então, cada óleo é cuidadosamente testado usando um rigoroso protocolo de qualidade. Ou seja, a doTERRA passa por diversos testes para que ela possa ter esse selo. Então, nenhuma outra empresa de óleo essencial possui esse selo. Esse selo, inclusive, nos dá a garantia, né, a liberdade da gente poder estar ingerindo os óleos essenciais da doTERRA, os únicos no mundo que podem ser ingeridos, devido à quantidade de testes e à pureza desse nosso óleo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode também estar frisando aí para os nossos consultores e clientes, porque realmente isso aqui é um grande diferencial no nosso produto, né? Aqui a gente tem as formas de uso, então, dos óleos, né? São diversas as formas, a gente pode estar usando ela aromaticamente, né? No difusor, na forma de inalação, como a gente fez agora, né? Pinga na mão, ativa e inala o óleo. Na forma de spray, a gente também pode estar preparando spray para casa. Da forma tópica, então, na pele, né? Então, punho, peito, pé, sola do pé. Então, assim, já existem blends preparados, né? A doTERRA já prepara os óleos essenciais em roll-on, com óleo carreador, óleo de coco, para que a gente possa usar topicamente. Ali tem, no caso, roll-on, né? Na forma interna também, ingestão, como a gente falou ali, daquele selo ali, né? Daquele certificado que a gente pode ingerir. Não são todos os óleos, mas a maioria. Então, na forma de cápsula, né? Na água, a gente pode estar saborizando a água com uma gotinha de limão, a gente pode estar fazendo um shotzinho com mel para imunidade, né? Utilizando vários óleos. A gente tem um kit culinário, então pode estar usando nos alimentos. Então, são diversas as formas de uso dos nossos óleos essenciais. Ser saudável pode ser simples, use seus olhos, tire-os da caixa. Então, agora eu vou passar a palavra, então, para o Murilo e para o Diego, que eles vão apresentar para a gente os 12 principais óleos essenciais da doTERRA. Sejam bem-vindos, Murilo e Diego, a palavra é com vocês.
Obrigado, Gi. Boa noite a todos. Então, eu sou o Diego e eu estou aqui mais para fazer um relato, assim, um relato de experiência, né? Com o uso dos óleos essenciais. Hoje, nesse encontro aqui pelo Zoom, estão várias alunas do Murilo de aromaterapia, colegas de trabalho, então tem bastante terapeuta holística, terapeuta integrativa aqui junto conosco. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha experiência com os óleos essenciais. Eu conheci os óleos essenciais da doTERRA há alguns anos atrás, através de uma prima minha. Ela estava cadastrada lá na doTERRA e tal, e conversando com ela, eu resolvi comprar um kit, que é aquele kit de 12 óleos, que são os óleos que o Murilo vai explicar hoje. Isso já deve fazer uns 4, 5 anos, faz bastante tempo. E eu comecei a usar e fez muito sentido na minha vida. Assim, eu me sentia muito mais conectado à natureza, alguns óleos eles ativavam, me davam mais energia quando eu precisava mais de energia, outros óleos como a lavanda, por exemplo, eles me acalmavam quando eu precisava me acalmar, quando eu queria relaxar, ou até mesmo antes de dormir, né? Facilita muito o processo para a gente conseguir dormir melhor. E depois de eu conhecer os óleos, eu fui utilizando e comecei a atender mais pessoas, né, como terapeuta. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês que estão aqui é que quando a gente trabalha com as terapias holísticas, naturalmente a gente está buscando uma conexão com a natureza. E eu falo isso assim de uma forma muito clara, né? Muito natural. Toda terapia holística, ela vai olhar para o ser humano como um todo, né? Ela vai olhar para o ser humano como sendo um corpo físico, emocional, mental e também espiritual. Então, todas as técnicas que a gente trabalha, eu, por exemplo, trabalho muito com a meditação. Então, com técnicas que induzem para esse estado de relaxamento profundo, né? Então, essas técnicas de meditação, por exemplo, ou o próprio Reiki, barras de Access, enfim, hipnose, Theta Healing, constelação familiar, todas essas técnicas, elas são processos de facilitação para que o ser humano retorne para o seu estado original. Então, basicamente, quando a gente vai atender um paciente, um cliente, enfim, o nome que você utiliza, quando a gente vai atender esse paciente, a gente está convidando ele para que ele retorne para o seu estado original. A gente convida as células do corpo daquela pessoa para que ela volte para a origem dela, ou para que ela volte para a natureza dela. Então, os óleos essenciais, e aqui a gente sempre fala da doTERRA, porque são os óleos que a gente conhece com mais profundidade, e são os óleos que a gente confia por conta do CPTG, né, que a gente estava falando antes, o certificado de garantia e de qualidade, de pureza, de qualidade. Então, esse certificado, ele nos garante a qualidade desse óleo. Por isso que há muitos anos atrás a gente começou a utilizar os óleos da doTERRA e a gente fala muito sobre essa marca porque é a marca que a gente confia plenamente. Então, os óleos essenciais, rapidamente, só para eu não me estender, para eu passar para o Murilo, os óleos essenciais, eles são, na verdade, uma ferramenta que facilita o retorno do nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual para esse estado original. Então, é como se eu pegasse uma ferramenta, que são os óleos, e essa ferramenta facilita esse retorno. Porque se a gente for falar, por exemplo, sobre uma doença física, ela sempre vai ter uma raiz. E essa raiz pode ser emocional, pode ser mental, né, que é misturado, mental e emocional tá tudo junto, então a raiz pode ser emocional, mental ou até mesmo espiritual. Então, quando a gente utiliza os óleos essenciais, a gente potencializa muito o processo desse paciente. E quando eu falo do paciente ou do cliente, enfim, eu estou falando de nós mesmos. Então, quando nós utilizamos, agora que a Gi falou, né, vamos pingar na mão, vamos respirar, sentir o aroma, né, desse óleo para começar a apresentação. O que a Gi acabou de fazer? Ela fez um convite
para que todo mundo que está aqui convide o seu próprio corpo para voltar para o seu estado de perfeição, para o seu estado de plenitude da natureza, porque todos nós somos a natureza, a gente faz parte da natureza, e os óleos essenciais, eles nos mostram isso e facilitam demais o nosso processo. Então, o Murilo vai explicar agora, né? Ele está dando uma aula de aromaterapia hoje, junto com essa apresentação da doTERRA. Então, a nossa aula de sexta-feira foi antecipada, né, para quinta, mudado para quinta-feira, exclusivamente hoje, para a gente poder misturar tudo e falar sobre tudo isso. E dentre esses óleos essenciais, dentro da minha experiência, o óleo de lavanda é um óleo que eu recomendo muito para as pessoas que eu atendo, é um dos óleos que eu mais utilizo para esse relaxamento, para o sono e tudo mais. O Zengest é um óleo que eu utilizo para uma questão física que eu tenho, de esofagite, gastrite, então é o óleo que eu não vivo sem, porque ele faz toda a diferença e ele substitui, né, na minha vida, pelo menos na minha experiência pessoal, ele substitui o uso de um medicamento, né, alopático, e vários outros óleos que aqui em casa a gente não vive sem. Então é isso, gente, gratidão por me ouvir, só queria contar um pouquinho desse relato de experiência e passar agora para o Murilo explicar, então agora dentro da aula de aromaterapia, esses 12 óleos principais, né, da doTERRA. A gente está aqui, na verdade, aprendendo, trocando, né? A doTERRA tem essa prática de trabalho que é uma construção de rede, de relacionamento, e isso que é o bacana, a gente acaba conhecendo bastante pessoas bem legais e trocando e aprendendo bastante, né? Então, a doTERRA, ela tem 12 óleos principais, que é os que eu vou falar agora, e que, coincidentemente, que na verdade não é coincidência, né? Provavelmente não, com certeza, eles estudaram sobre quais são os óleos que a própria literatura traz e os próprios estudos científicos trazem sobre ter em casa, né? Então, se a gente consultar qualquer manual de aromaterapia, eles falam que o importante é ter pelo menos alguns óleos em casa que substituiriam as principais medicações que a gente utilizaria normalmente no dia a dia, como, por exemplo, uma dipirona, ou um anti-inflamatório, ou um antibiótico, enfim, várias outras medicações alopáticas, né? Na verdade, a aromaterapia, ela vem num sentido muito mais de prevenção e tratamento em complementar a alopatia do que propriamente fazer substituição, embora eu tenha usado essa palavra, né? Mas acaba que, quando tu começa a utilizar os óleos essenciais, tu começa a ver tantos resultados que os medicamentos vão sendo diminuídos drasticamente, né? Então, vamos começar aqui pela lavanda, né? A lavanda, ela é um dos óleos essenciais que a gente mais usa, como o Diego falou, né? Porque ela promove um relaxamento, ela promove um relaxamento mesmo do organismo, ela tem um princípio calmante e ela é extraída da Bulgária, porque como mostrou lá na apresentação inicial, no videozinho inicial, a doTERRA, ela faz a coleta desses princípios ativos diretamente da fonte que tem essa propriedade, né? Porque se a gente for utilizar, por exemplo, a lavanda brasileira, ela não tem essa propriedade calmante tão potente quanto a da Bulgária. Por exemplo, tem estudos que falam que a lavanda da Bulgária, ela é tão potente quanto o Zolpidem, né? Eu já até publiquei esse estudo no meu Instagram, porque ela é muito significativo um resultado desses, né? No estudo, obviamente, eles não utilizaram óleos essenciais, eles fizeram uso do óleo essencial em cápsula, não fizeram uso aromático, né? Eles fizeram uso do óleo essencial em cápsula. Então, a base daquela medicação ali era óleo essencial em cápsula. E aí chegou nesse resultado. E aí a lavanda, outra coisa que... A lavanda não, a doTERRA, outra coisa que eu me encanto é que a doTERRA, ela traz muito conhecimento para facilitar a aplicabilidade desses óleos e a indicação, venda, enfim, né? Por exemplo, essas siglas que estão ali na tela, né? O A, o T, o I, o N, que são siglas que indicam se pode ser feito uso por meio de inalação, que aí lembra lá no comecinho que a Gi falou, né? O uso pode ser feito por inalação, por ingestão, né, que é o uso interno, ou uso tópico, que é o uso na pele, ou diretamente na região onde vai ser aplicada,
é o aromático por inalação. Então, esse A aqui, ele vem de aromático, uso por meio da inalação. O T significa o uso tópico, que é permitido o uso tópico, né? E o I é o uso interno, a ingestão. Então, é permitido fazer a ingestão desses óleos essenciais. E o N significa que a gente não precisa diluir esse óleo essencial para ser aplicado no uso tópico, por exemplo. Se não tivesse o N, teria o S, provavelmente, que é o que precisa ser feita a diluição em óleo carreador, né? Que, no caso do terra, utiliza muito óleo de coco, que aí se faz a diluição e aplica na pele. E tem o D, que é obrigatório. O S, ele diz assim que é necessária a diluição, principalmente em crianças, bebês, né? E idosos, onde pode ter uma sensibilidade na pele, ou até pessoas que têm sensibilidade na pele, mas é adulto, né? E aí seria o S. O D é que é obrigatório fazer a diluição, independente da idade. É bem difícil, né? Ver o D em óleos essenciais. É mais ou é o S ou é o N, né? E aí a lavanda, então, ela tem esses princípios, calmante, cicatrizante, porque ela acalma ali o leito da ferida, né? E aí ela facilita o processo de cicatrização, justamente por conta desse princípio ativo calmante que tem a própria lavanda. Eu consigo passar? Acho que não. Ah, tá. O limão siciliano, que é o lemon, é um outro óleo essencial. Então, só frisando o que eu falei no comecinho, né, que a gente está apresentando os 12 principais. Eu estou apresentando os que tem na doTERRA, que é o kit de apresentação. Não é o kit de apresentação, mas é o kit Living Brasil, onde terapeutas, pessoas, consumidores finais, né, podem comprar esse kit, que é a farmacinha ambulante que a gente sempre tem aqui em casa também e que ajuda muito no dia a dia, né? Então, aqui é o lemon, o limão siciliano, né? Ele pode ser feito, então, o uso de forma aromática, tópica e também interna, e ele também não precisa ser diluído. E aí só tem que ter um cuidado no uso de óleos essenciais cítricos, né? No caso de passar na pele e ir diretamente para o sol. Tem que esperar um tempo, né, para ir para o sol, assim como, por exemplo, a própria fruta, né? O limão, laranja, quando a gente usa, tem que lavar bem antes de se expor ao sol para não causar nenhuma manchinha na pele, né? Por pigmentação ali, processo de irritação da pele. O lemon, então, ele vem da Itália, e aí por isso que ele tem esses princípios ativos aí de antisepsia, equilíbrio pH, ele trabalha também a questão da imunidade, limpa e purifica o ar. Agora o peppermint. E aí a gente tem, então, o peppermint, que é o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele é bem potente, né? Quando extraído, utilizado esse dos Estados Unidos. O hortelã-pimenta, ele é ótimo para alívio de dor de cabeça, porque ele faz uma vasoconstrição nos vasos sanguíneos, né? E aí ele diminui o processo de inflamação. Geralmente, dor de cabeça é decorrente de um processo inflamatório. E aí, quando faz vasoconstrição, diminui o processo inflamatório, consequentemente, diminui dor de cabeça. Ele pode ser feito, então, uso aromático, tópico e interno. Ele precisa ser diluído principalmente em idosos, pessoas com pele sensíveis ou crianças. E, caso contrário, não é essa necessidade, né? Então, é só mais um alerta em relação a isso, porque a gente, por exemplo, utiliza diretamente na pele porque não temos nenhum tipo de sensibilidade, e aí acaba que não causa nenhuma irritação, mas caso a pessoa tenha, tem que ter esse cuidado, né? Então, quando coloca nas têmporas aqui, a gente acaba sentindo um alívio quase que imediato, né? Das dores de cabeça, da enxaqueca, ele melhora a perfusão das vias aéreas, né? Então, às vezes a gente está um pouco entupido, por conta do tempo. Aqui em Florianópolis, por exemplo, não para de chover. Nesses dias, as vias aéreas acabam respondendo ao clima, né? E aí, quando faz uso desse óleo, ele melhora a perfusão de vias aéreas, porque justamente faz vasoconstrição, e aí melhora também a saúde respiratória, alivia a dor, a febre. E fora o foco e a concentração, né? A gente não vive mais sem o peppermint. Então, para estudar, para ir para academia, é ele que dá essa energia que a gente precisa, né? A gente acabou de usar, inclusive, antes de começar aqui a apresentação, que ele promove esse foco, né? É muito interessante o trabalho dele. Eu especificamente, né, utilizo também para dormir, que em mim gera esse efeito também, mas não é em todo mundo, né? Pelo que eu sei, assim, de geral, não é em todo mundo que gera esse efeito. Mas é porque eu gosto muito do efeito, né, da hortelã-pimenta.
O próximo óleo, que também todo terapeuta, todo profissional que atua com terapias integrativas e pessoas que querem vender óleos essenciais, serem revendedores, né, deveriam ter a melaleuca, que está no kit, né, que é um antimicrobiano, né? Ele gera uma limpeza antifúngico, ele gera uma limpeza ali onde a gente pinga ele, e aí ele promove um processo de cicatrização, por exemplo, da pele muito mais rápido. Em espinhas, né? Eu tenho até trago esse exemplo, eu tenho uma pomadinha ali que eu sempre usava nas espinhas, mas era mais ilusória do que realmente funcionava. Aparecia eu ia lá, colocava a pomadinha e demorava 2, 3 dias. Aí depois que eu conheci o melaleuca, as funções do melaleuca, né, de pessoas falando que ele é muito bom, eu pinguei num dia, no outro já estava melhor. Então, ele acaba limpando, fazendo uma limpeza ali naquele leito, naquele local onde tem uma inflamação, e aí essa limpeza também acelera o processo de cicatrização, porque no processo de cicatrização precisa se fazer uma limpeza, o nosso corpo faria normalmente, né? O melaleuca vai lá e acelera esse processo. Então, ele é ótimo para úlceras, feridas, dor de garganta, dor de ouvido, porque tem essa propriedade aí de limpeza, e ele provém aí da Austrália. Depois a gente tem o tangerina, né, que é um óleo essencial que promove a imunidade, melhora o humor, é aquele cheirinho de laranja que a gente sente, né, da infância, e traz essa memória. Os óleos essenciais trabalham muito, né, com o sistema límbico, que tem ali um centro de memória emocional. Então, quando a gente sente o cheiro de algum óleo que remeta a alguma memória emocional que a gente tenha, acaba trazendo aquela lembrança, e por isso que ele tem essa capacidade de melhorar o humor, e ele pode ser utilizado, então, de forma aromática, tópica, inalatória. Ele não precisa ser diluído, mas aí entra também naquela questão dos óleos cítricos, né, que eu tinha falado anteriormente. E ele é de origem brasileira, né, assim como a copaíba, que é o próximo óleo que eu vou falar. A copaíba, ela tem uma propriedade anti-inflamatória. Ela é bem potente nesse processo de inflamação, né? E ela hidrata a pele, aumenta a imunidade, porque esses princípios ativos ali que tem na copaíba, eles têm essa propriedade anti-inflamatória muito potente, né? Ele é, inclusive, a própria copaíba, princípio ativo de muitas medicações alopáticas aqui no Brasil, né? E faz parte, inclusive, de antibióticos, outros anti-inflamatórios. A gente só não tem o hábito de ver, né, o que compõe as medicações, mas se a gente procurar, a gente vai encontrar muito dos óleos essenciais desses princípios nas medicações alopáticas. Então, ele também provém do Brasil, e o uso dele pode ser feito de uso aromático, tópico, interno, e também ele não tem a necessidade de ser feita a diluição dele. Aí depois a gente tem o frankincense. O frankincense é o olíbano, é aquele presente que Jesus ganhou, né, dos 3 reis magos, e ele tem essa propriedade bastante espiritual, né? A gente utiliza antes de uma meditação, antes de induzir os nossos clientes, pacientes, no processo de meditação, mas ele melhora a imunidade, ele potencializa os outros óleos, ele tem origem na Somália, né? Eles tiram lá, a extração dele vem de lá, ele reduz estresse, ansiedade. E aí ele pode ser feito uso de forma aromática, tópica, interna, e também não precisa ser diluído esse óleo. E depois a gente tem alguns óleos, são 5 óleos, que são mix de óleos essenciais. Aí isso que eu acho muito legal também da doTERRA, que ela faz uma mistura de óleos que compõem esse kit. Então, se vocês forem procurar em qualquer manual, eu falo isso porque eu leio muito esses manuais, qualquer manual de aromaterapia, ele coloca lá uma lista de óleos essenciais que dá aproximadamente uns 20 óleos. E aí a doTERRA, ela tem 12. Aí quando tu vai ver, os 12 que compõem, 5 deles são mix, que compõem vários princípios ativos ali. E aí quando tu vai olhar nos manuais, tá tudo dentro desses mixes aqui, né? Por exemplo, o Zengest, o OnGuard, que a gente vai ver na sequência. Então, o Zengest, ele é um mix próprio da doTERRA, e ele é marca registrada, né? Assim como a OnGuard, Brief, Deep Blue e Balance. E o Zengest, ele tem uma composição que favorece a proteção gastrointestinal, proteção e recuperação gastrointestinal, né?
E assim, eu sou uma pessoa um pouco cética, e para eu perceber que aquilo funciona, eu tenho que ver de perto, assim, eu sou meio que, a minha irmã também é assim, um pouco São Tomé. Ela é mais que eu até. E aí, eu falei a minha irmã porque ela tá aqui, né, assistindo. E aí o Diego, ele tava com uns problemas gastrointestinais e fazendo uso, inclusive, de medicações, e as medicações não estavam adiantando, né? Que era para gastrite e também qual que é o esofagite, é. E não estava adiantando quando ele conheceu os óleos. Ele já conhecia os óleos, né? Mas aí foi indicado para ele o Zengest e a gente já tinha em casa, fez o uso e melhorou muito rápido, tipo, em questões de horas, né? A melhora, assim, minutos. Fez o uso, em minutos melhorou. Aquela sensação de estufamento, né, que é causada pela gastrite e também pela esofagite. E por que que ele faz isso, né? Porque essa composição de gengibre, erva doce, coentro, hortelã-pimenta, estragão, anis e cominho, essa mistura que compõe aqui o mix do Zengest tem essa proteção, essa intenção, né, de proteger o sistema gastrointestinal. Então, o uso pode ser feito por meio aromático, né, por meio de difusor, por meio de spray, enfim, tópico e interno, né, fazer a ingestão por meio de cápsulas ou pingar na água, enfim, e ele não precisa ser diluído para ser aplicado diretamente na pele. O próximo desses mixes que eu acho muito bacanas do Terra é o On Guard. O On Guard, ele é o que trabalha a imunidade, né? A gente ouve muito aqui na doTERRA, entre o pessoal da doTERRA, que é o guardião da imunidade do nosso corpo. Tem esse nome, On Guard. E ele também é um mix, né? Ele é composto por vários princípios ativos e que basicamente trabalha a imunidade. Então, dor de garganta, gripe, infecções virais, né, amidalite, pneumonia, tudo isso ele potencializa a ação, por exemplo, usa o On Guard junto do Brief, que é para o respiratório, num processo onde tu está com a imunidade baixa e com um resfriado, por exemplo, usa esses dois associados, com certeza eles se potencializam, né, e tu tem uma melhora muito mais rápida e com um princípio ativo natural, né? Porque, claro que a gente não está aqui querendo combater a alopatia, diminuir tipo, dizer que não é para usar alopatia, mas é que quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando do princípio ativo sem todos os outros componentes de uma medicação alopática, e aí por isso que não tem, né, efeitos colaterais. Bom, o próximo mix que a doTERRA tem é o Brief, que eu acabei de falar, né? Que ele tem também uma composição de princípios ativos que trabalham o sistema respiratório. Então, por exemplo, asma, alergia, sinusite, gripe, rinite, alérgica, bronquite. E aí algumas pessoas que estão assistindo podem pensar, né? Mas como que um óleo essencial ele tem ação para tantas coisas, sendo que quando a gente vai comprar uma medicação é para algo específico, né? É porque justamente por ser natural, ela tem uma amplitude de tratamento muito maior. Quando, por exemplo, uma medicação, ela tem uma ação específica, né? Um princípio ativo com compostos que sustentam aquela medicação, mas ela tem uma ação específica na doença ou naquele sintoma, enfim. Já os óleos essenciais, assim como plantas, entre outros ativos aí naturais, eles têm uma amplitude maior porque não tem essa especificidade. Por isso que é uma série de casos em que os óleos essenciais podem estar atuando. O Brief, então, ele é recomendado o uso por meio aromático e tópico, e ele precisa ser feito a diluição principalmente em pessoas com sensibilidade tegumentar, né, na pele, tecidos. E aí a gente tem o Deep Blue. O Deep Blue, ele é eu até passei agora antes de começar a pomada, mas quando tu compra a caixinha com 12 óleos essenciais principais, ele vem esse óleo pequenininho que tá ali em cima desse mostruáriozinho ali azul, né? Ele vem o óleozinho. Mas, se tu quiser, também pode comprar a pomada. A pomada, ela já vem pronta, é como se fosse o óleo Deep Blue diluído em um creme neutro, né? Que é preparado pela doTERRA. E aí, esse Deep Blue, ele melhora muitas questões musculares, articulações, artrite, fibromialgia, ele é calmante,
para tendinite também, então ele alivia muito. Eu estava aqui, porque hoje eu passei meio que o dia inteiro no computador, já estava com dor aqui nos ombros, antes de começar a apresentação já passei, ele já está aliviando, e é assim, bem quase que imediato também, né, porque ele demora um pouquinho ali para começar a fazer efeito, mas assim que ele começa, ele já gera efeitos bem satisfatórios. Então o uso do Deep Blue é uso tópico, e ele precisa ser diluído para quando for pingado, né, o óleo diretamente na pele. E aí o último mix que tem a doTERRA é esse balance, que é para o humor, para as questões emocionais, né? Ele tem um mix que trabalha essas questões emocionais, mas também pode ser usado em conjunto com o Deep Blue, para questões musculares, artrite, bursite, tendinite, enfim. Ele tem uma série de ações aí no nosso corpo. E ele também tem uma ação relaxante nos tecidos musculares, e por isso que ele é indicado para má circulação, trombose, porque se o vaso sanguíneo, então vendo aqui, né, uma luz de um vaso sanguíneo na minha mão, ele está fechado e está ali diminuindo a circulação de passagem de sangue, ele faz uma abertura maior, e aí o sangue passa com mais facilidade, e por isso que ele gera uma melhora na circulação, diminui coagulação, porque quando o vaso está muito fechadinho, tem coagulação, começa a coagular porque está muito fechado, o sangue ele não tem capacidade de ficar passando, porque ele é mais grosso mesmo, mais espesso, né, o sangue. E aí ele começa a coagular. Quando se relaxa esse vaso sanguíneo, é como se fosse uma mangueira dilatando, né? No meio o sangue consegue passar com mais fluidez e acaba melhorando o processo de circulação. Então esse é o Balance, que é o último óleo que vem no kit principal, que é o Kit Brasil, Living Brasil, né? Que é esse kit de 12 óleos essenciais, que na verdade tem muito mais princípios ativos do que apenas 12. 12 são frasquinhos, né? Princípios ativos por conta desses mix que tem na doTERRA, como Balance, On Guard, Deep Blue, Brief, Zengest, ele acaba vindo muito mais princípios ativos. E aí, por último, a gente tem os difusores, né, e carreadores. Os carreadores, o carreador, né, que a doTERRA trabalha, é o carreador óleo de coco. Eu até falei para quem é aluno aqui do curso. Aliás, quem está aqui e quiser entrar no curso de aromaterapia, está super convidado. Depois é só chamar algum de nós aqui, que a gente inclui vocês lá, tá? Esse óleo de coco aqui, eu até falei... Luciana, você poderia fechar o microfone, por gentileza? Senão a gente não ouve ninguém. É só porque compete, né? E a voz de quem está falando acaba não sendo ouvida por quem está escutando. Mas o... Acho que ela não ouviu. Consegue, Gi, fechar? Vou ver aqui, peraí. Ai, deu. Obrigado. E aí a gente tem então o óleo carreador, né, da doTERRA, que é esse de coco aqui que a gente tem aqui em casa também, que ele serve para diluir o óleo essencial e melhorar a absorção, né? Porque o óleo essencial mesmo, ele tem uma capacidade de... Como é que é? Okay. Evaporação. Eu me esqueci o nome da palavra agora, que me fugiu. Mas ele evapora muito rápido quando a gente pinga ele diretamente na pele, porque ele tem essa capacidade de, entre aspas, evaporar muito rápido, né? A gente sempre esquece essa palavra. Eu sempre esqueço, Volátil, isso. A volatilidade, obrigada, Nice. A volatilidade do óleo é muito elevada, porque, na verdade, embora a gente chame de óleo, ele é um álcool, né? Na química, na classificação lá, se a gente lembra lá do ensino médio, aquela matéria que não era tão legal, o óleo essencial ele é considerado um álcool, e álcool, por si só, ele tem uma capacidade de volatilidade muito alta. E pela pureza também, é um óleo essencial muito puro, né? Diferente, por exemplo, de outros óleos que eles, por não serem puros, acabam não evaporando tão rápido. Então, por terem essa volatilidade muito elevada, o ideal é, quando for fazer o uso tópico, utilizar esses óleos de carreadores, né? No caso da doTERRA, é óleo de coco fracionado. E também dá para utilizar nos difusores que a doTERRA tem, e muito inteligentemente, né, que nada é coincidência, eles utilizam difusores ultrassônicos,
como eu já falei até para as pessoas no curso de aromaterapia, mas aqui vou repetir, né? Às vezes a gente compra aqueles, não vou comprar da doTERRA porque quero economizar, vou comprar o óleo e vou comprar aí um difusorzinho lá no 1,99 do meu bairro. Aí vai comprar um Xing Ling. Tudo bem ser Xing Ling, desde que seja um ultrassônico. Aí a pessoa, ela compra, vai ver, é aquele que aquece, né? Que tem uma pontinha de metal ali no difusor, e ele superaquece o óleo e perde a propriedade do óleo essencial. Então a pessoa pinga o óleo, não sobe pelo algodãozinho, né? Que é um filtro que eles colocam, não sobe, e além de tudo, o pouquinho que sobe, porque em top, vocês vão ver, quem já tem ou já comprou um desses, pode lembrar que ele é esse filtro, né? O filtro, ele entope, não sobe com tanta facilidade o óleo, e o pouquinho que sobe, ele é queimado ali por aquela lâmina de metal. E aí, quando é queimado esse óleo, ele não é aproveitado, inclusive é tóxico para o nosso corpo. Ou seja, a gente joga o óleo essencial fora, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, difusores ultrassônicos da doTERRA, a gente pinga e ele não é perdido, né? Inclusive, tem que ver até as recomendações de cada difusor para o ambiente, né? Eles trazem a descrição ali, até quantos metros quadrados, ele vai ter uma efetividade, né? Todos os óleos, eles podem, nem todos, né? Eu A acho que maioria, né? mas a maioria deles podem ser colocados. Desses 12 que o Murilo falou, todos Todos eles são podem. aromáticos, todos podem. Isso, todos eles podem. Todos A os outra óleos pergunta- podem colocar no difusor. Então, ó, Todos todos eles. podem. Porque óleo Inalar essencial é todos, inalado, difusor todos. Inalar é Mas Inalar é olha que, olha, como é que é? 1,99, loja de 1,99, não tem mais, né? Não, mas elas se chamam, aqui na minha rua, A R$ 100. tem um cara de pau ali que coloca 1,99, hiper 1,99, aí tu entra hiper 100,99, né? 199 não existe mais. Enfim, era essa minha parte que eu queria trazer para vocês, agradecer o convite da Gi e da Anice para a gente apresentar aqui os óleos essenciais, e já antecipei até uma parte do meu curso, que é os principais óleos essenciais que todo aromaterapeuta deve ter, que toda pessoa deveria ter dentro de casa, para não fazer tanto uso da alopatia assim, né? Obrigada, Murilo, Diego, pela contribuição. Aí eu queria agora deixar aberto aí para as pessoas, né, tiverem alguma dúvida em relação ao que foi falado, aos óleos essenciais. Podem abrir o microfone, a câmera, que o Murilo e o Diego aí podem estar dando maiores informações para quem tem dúvida em relação aos produtos. Ou se quiser colocar no chat também, a gente pode responder. É sempre muita informação, né? Mas o bom é que a gente aprende algumas coisas e sai com outras dúvidas, mas tudo bem, eu acho que isso é um ciclo mesmo, né? Verdade, quanto mais a gente sabe que nada sabe. Essa frase é muito verdadeira, né? Vamos Mas aprender. estamos no caminho certo, é isso aí. Então, se ninguém tem dúvida, a gente vai dar continuidade. Qualquer coisa, coloque ali no chat que a gente responde, tá, pessoal? Tem bastante gente na sala, estou bem feliz. Obrigada, Murilo e Diego, foi excelente apresentação, tá? Obrigada pela contribuição. Agora a gente vai dar continuidade, então, falando do plano de negócio do Terra. Então, além dos produtos maravilhosos que a gente tem uma oportunidade gigante, né? Eu digo que é a melhor oportunidade, porque já estou nesse barco aí há 1 ano e só vejo crescentes, né? Então, eu digo que é a melhor oportunidade hoje para quem quer empreender com baixo investimento, né? Então, a doTERRA então, tem uma gama muito grande de produtos, além daqueles 12 óleos que o Murilo e o Diego falaram, ela tem muito mais óleos essenciais e tem produtos, então, todos feitos naturais, né, à base de óleos essenciais, então, cremes hidratantes, creme dental, shampoo, condicionador,
Agora a gente tem o MetaPower, né, que é um produto novo que a doTERRA lançou, então de rejuvenescimento. Ela está sempre lançando coisas novas, né? Temos shake, suplementos vitamínicos, enfim, uma gama muito, muito grande de produtos. Vale a pena a gente ir todo mês conhecendo um pouquinho mais. Aqui tem uma pergunta: qual é o mais indicado para relaxar ou aliviar a tensão de um dia intenso de trabalho, por exemplo? Pode responder aí, Murilo. Então, depende que tipo de tensão que tu teve durante o trabalho. Se foi emocional, balance. Se foi muscular, Deep Blue. Se foi... Aí tem que perceber, né? Qual tipo de tensão. Mas dá para fazer também uma Lavanda mistura também. desses óleos, né? Aí utilizar o lavanda, o próprio frankincense para potencializar todos eles. Mas, basicamente, se for emocional, balance. Se for mais muscular, essa tensão, que provavelmente o emocional gera muscular, né? E aí a gente acaba tensionando, principalmente em região de ombros, né? E aí utiliza Deep Blue associado, e aí utiliza Deep Blue tópico, né? Que é bem focado, e o frankincense, que pode potencializar, o lavanda para relaxar no final do dia e conseguir ter um sono tranquilo. Acho que basicamente eu indicaria esses. Por isso que é importante ter os 12 em casa, porque dependendo da situação, a gente tem que fazer uma misturinha É. para ir na raiz da questão, né? E se a pessoa não tem, fica um pouquinho mais desafiador, né? Isso aí. Então, na doTERRA, a gente tem duas opções, né, para a gente fazer adesão. No caso, a gente pode ser um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, né? O cliente preferencial, então, é aquele que faz adesão ali para consumo próprio da sua família, né, que quer comprar os produtos com desconto e quer ter os benefícios, né, que a doTERRA tem vários benefícios de cashback, que eu vou estar apresentando em seguida. Consultor de bem-estar, então, são aquelas pessoas que desejam realmente empreender, né? Fazer disso um trabalho e compartilhar isso para o maior número de pessoas possíveis e receber, então, os bônus que a doTERRA paga, que são bônus bem interessantes, por fazer esse trabalho, já que a doTERRA, então, ela não tem, ela não faz propaganda em TV, ela não tem outdoor, consultor, então, ela paga o consultor para que o consultor faça esse tipo de propaganda e publicidade, né? Então, a gente vai ver os bônus ali que ela paga para o consultor fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, tanto o cliente preferencial quanto o consultor de bem-estar fazendo adesão, eles compram com 25% de desconto no preço de atacado, tá? O consultor de bem-estar, ele ganha uma loja virtual, onde ele pode estar mandando esse link, né, para as pessoas, para qualquer lugar, para que as pessoas possam estar adquirindo os produtos, e daí tudo que as pessoas comprarem, 17%, então, esse percentual volta para a gente em dinheiro. Então, a doTERRA te dá essa possibilidade, então, de estar vendendo para qualquer lugar e ganhando esse 17% no lucro sobre a venda, né? Depois a gente tem o programa de fidelidade, né, que tanto o cliente quanto o consultor podem se beneficiar. Então, aqui eu vou explicar rapidamente para vocês como é que funciona o programa de fidelidade, o cashback. Então, assim, todos os óleos essenciais têm uma pontuação, né? Então, a gente diz que são os PVs. Então, o cliente, ele fazendo de 1 a 49 PVs mensalmente, né? Ele vai manter o status ativo. Como é que significa, o que significa isso? Do primeiro até o terceiro mês, 10% de tudo que o cliente comprar volta para você retirar em produto gratuito, em forma de pontos, né? Então, se você comprar 100 pontos, 10 pontos vai voltar e vai ficar lá na sua loja virtual. Você tem 10 pontos para retirar em produto gratuitos. Então, isso do primeiro até o terceiro mês. Então, fazendo até 49 pontos, você mantém esse status, tá? Fazendo 50 pontos ou mais, esse programa de fidelidade ele vai aumentando de acordo com os meses, né? A partir do quarto mês passa para 15%, a partir do sétimo para 20%, depois do 10º, 25%, chegando até 30% para consultores de bem-estar, tá? Ou seja, depois de
de 12 meses, então, além dos 25% de desconto, 30% de tudo que você compra no mês, se compra 100 pontos, 30 volta para você retirar em produto gratuito e fica ali acumulando, e você pode tirar qualquer produto, tá? Não é produto que a doTERRA indica, é qualquer produto de acordo com aquela pontuação. Os consultores de bem-estar que querem fazer negócio, então, obrigatoriamente precisam fazer 100 pontos por mês, né? Todos os meses no seu LRP, para que eles possam receber os bônus que a doTERRA paga pelo trabalho, né? Então, ó, 100 pontos, você ganha bônus, sendo consultor, tá? 125 pontos, né? Consultor de bem-estar, ele ganha, comprando até dia 15 de cada mês, ele ganha sempre um produto gratuito. A doTERRA, então, hoje, no caso, é dia 15, então hoje foi o último dia para a gente comprar 125 pontos e ganhar o produto gratuito, que todo mês é mudado. Então, esse mês é o Yellow Mandarim de 5 ml. Mês passado foi o Melaleuca de 15, então todo mês tem um produto. Então, o consultor que faz negócio recebe esse produto, se ele vende, é 100% lucro, né? E daí o cliente preferencial, então, ele vai nesse programa de fidelidade até o 20%, né? Ele não precisa programar LRP, mas ele precisa, então, movimentar a loja dele todos os meses, nem que seja com um olhinho essencial, alguma coisa ele tem que comprar para ele poder manter e crescer nesse percentual. Aí o cliente preferencial também tem um benefício bem interessante para a gente passar para os nossos clientes, que se ele comprar todos os meses, o primeiro mês o frete vai ser 32. Depois, se ele comprar religiosamente todos os meses, o frete dele fica 9,90. Então, bem interessante também, baixa bastante o valor do frete. Tá? Seria basicamente isso sobre o programa de fidelidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode botar no chat, tá? Que daí a gente responde. Então, aqui a gente tem um clube de vantagens, né? Que é basicamente o que eu falei agora, né? O cashback, que foi feito de uma forma diferenciada, então, o frete para cliente preferencial, não tem valor mínimo de pedido, então, desde que tu compre pelo menos um olhinho de 5 ml de 20, 26 reais, tu vai estar mantendo. E daí também a gente tem aqui, isso, clube de vantagens, né? Então, cashback, pontos para trocar produtos, não tem valor mínimo, e acesso à compra do kit essencial com expositor exclusivo, que é 250 reais, 25 PVs, que daí tu vai comprar os 3 olhinhos ali, já vai ganhar um expositor para todo mês e colocando os olhinhos ali, e o frete especial de R$ 9,90, isso é um benefício para o cliente preferencial. E agora a gente vai falar, então, dos bônus que a empresa paga para os consultores que desejam empreender, fazer carreira dentro da doTERRA. O primeiro bônus, então, bônus de início rápido, né? Durante 60 primeiros dias de cadastramento. Então, eu sou uma consultora, eu vou fazer um cadastramento de um cliente, eu ganho 20% sobre o que esse cliente comprar. Então, se ele comprar um kit, né? Geralmente, os clientes, quando iniciam, eles adquirem um kit, ou o kit essencial, depois eu vou estar falando dos kits, ou o kit Brasil Living. Então, 20% desse valor, né, do kit volta para mim em dinheiro. A doTERRA me deposita todo dia 25, né, de cada mês. Isso no primeiro nível. O que significa primeiro nível? Eu sou a cadastradora, eu cadastrei a pessoa, né? Eu cadastrei, por exemplo, o Murilo. Então, tudo que o Murilo comprar durante 60 dias, eu ganho 20%. Aí o Murilo é minha primeira linha, o Murilo vai lá e cadastra a Eliane, por exemplo, né? Então, tudo que a Eliane comprar durante os 60 dias, eu vou ganhar 10%, e o Murilo vai ganhar 20%, porque a Eliane é a primeira linha dele, né? E isso a doTERRA paga em 3 níveis durante 60 dias. Então, é um bônus bem interessante para quem está começando, né, a fazer o negócio, para estar movimentando ali e gerando esse resultado financeiro que é bem interessante, tá? Esse é o primeiro bônus que a doTERRA paga. Depois a gente tem o segundo bônus,
que é o poder de 3, que a gente diz que é uma construção, né? Construção de equipe, construção de rede, por isso que a gente fala marketing de rede, marketing de relacionamento, porque esses bonequinhos aqui são todas pessoas do nosso relacionamento, pessoas com quem a gente vai compartilhar os óleos essenciais. Então, por exemplo, né, para vocês entenderem, eu sou esse bonequinho roxo, então, quando eu entro na empresa, eu quero ser uma consultora, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho que achar 3 pessoas que queiram ser os meus parceiros de negócio, que queiram fazer o que eu faço, se eu quero construir rede, né? Então, eu encontro 3 pessoas. Quando eu e essas 3 pessoas, nós 4, fizermos um volume de 600 pontos mensais, sendo que o mínimo é 100 pontos, cada um, né? Cada um faz 100, e o volume em equipe ali, 600 PVs, a doTERRA me paga R$250, que é o bônus poder de 3. Aí aconteceu que, pronto, já está consolidado, eu já tenho essas 3 pessoas, não preciso mais me preocupar, elas são minhas parceiras, o que que eu vou fazer? Eu vou ajudar elas a terem as 3 pessoas delas, né? Para que elas também possam ganhar R$250. Então, quando isso acontecer, que essas 3 pessoas conseguirem as 3 delas, né, a doTERRA vai me pagar o bônus de R$1.250, né? Já melhora um pouquinho, né? Então, elas vão ter o 250 e eu vou ganhar 1.250. Aí, depois, quando essas 9 pessoas, né, que também vão ser ajudadas pelas minhas 3 pérolas e por mim, né, e elas mesmas também vão buscar, quando elas conseguirem, então, as 3 pessoas delas, né, então o meu bônus passa a ser R$7.500, tá? Isso aqui é uma equipe de, comigo, 40 pessoas, tá, gente? Quando a gente vê isso daqui, a gente pensa assim que pode ser uma coisa muito difícil. Realmente fácil não é, tá? Mas como a gente viu lá no início, a doTERRA é um bebê no Brasil. A doTERRA está em menos de 0,5% dos lares brasileiros. Então, assim, gente, isso aqui é uma coisa que é uma construção que vai acontecer naturalmente, tá? Isso vai acontecer para quem empreende com doTERRA. Então, hoje em dia, né? Profissional que tem um salário de R$7.500. Difícil, tá? Lembrando que os bônus da doTERRA são cumulativos. Tu não ganha um bônus só, tu pode ganhar os 4 ao mesmo tempo, tá? Tu pode ganhar o início rápido, esse, os outros que eu vou falar, tá? Então, eu gosto sempre de frisar nisso, assim, de que o investimento na doTERRA basicamente é zero, porque tu vai adquirir um kit que tu vai cuidar da tua saúde, né? Da tua família, custa zero, e tu tem possibilidade de uma renda dessa, onde muitas pessoas fazem uma faculdade durante 5 anos e pagam, às vezes, isso de mensalidade mensal, para poder, depois de se formar, será que eu vou conseguir, né, ter um salário desse? Quando que eu vou conseguir ter esse retorno desse investimento que eu fiz? Então, fica aí a reflexão aí para vocês, tá? Esse é o segundo bônus da doTERRA. O terceiro, então, o bônus Unilevel. Esse bônus aqui, a princípio, ele parece uma coisa meio louca, assim, mas ele é mais interessante que o poder de 3, tá? Ele é mais interessante, porque os rendimentos ali podem ultrapassar muito, muito aquela margem ali dos 7.500, tá? O que é o bônus Unilevel? É a aposentadoria do consultor, né? Que a gente fala. Então, depois daqueles 60 dias lá, que a gente fez o cadastramento do cliente, né? Depois que passou 60 dias, ele passa para essa tabela aqui. Os níveis são os níveis ali de cadastramento. Como eu falei, eu cadastrei o Murilo é meu nível 1. Então, tudo que o Murilo comprar durante toda a vida, toda a eternidade, 2% eu vou ganhar, tá? Aqui a gente tem 3 pessoas. Por quê? Porque são nossas 3 pérolas que a gente chama, né? Porque depois que a gente ter essas 3 pessoas firmes, o que a gente vai fazer? A gente vai construir a equipe e vai colocando as pessoas para baixo. Então, no segundo nível, onde eu vou ter 9 pessoas, que é lá onde eu falei do poder de 3 para vocês, aqui considerando mais ou menos um volume de 150 PVs mensais, tá? Por pessoa.
Então, no segundo nível, eu vou ter, a doTERRA vai me pagar 3% da venda, né, de todas essas pessoas. Aí vocês percebem ali que o percentual vai aumentando conforme vai aprofundando, né? Então, onde eu tenho mais pessoas, a doTERRA paga mais. Então, assim, ó, quando chegar lá no 7º nível, que ela paga até o 7º nível, é onde eu vou ter mais pessoas, considerando então que cada um faça, né, os 150 PVs. Olha ali o tamanho do meu bônus. 114 mil reais, isso é real, tá, gente? Isso aqui é vitalício, hereditário, tá? Passa de pai para filho. E a gente percebe que no início ali ele é mais difícil, né? Mas como é uma progressão geométrica, como o negócio ali a partir do 4º para o 5º nível, como aumenta. Então, assim, é persistência do consultor, tá? No início, porque com certeza vai colher grandes frutos, e esse bônus aí, então, é aposentadoria, por quê? Porque se algum dia eu disser que eu não quero mais fazer doTERRA, mas que eu fizer meus 100 pontos mensais, eu não preciso mais trabalhar e vou estar ganhando mesmo dormindo, né? Sem trabalhar, eu vou estar ganhando esse bônus, tá? Bem interessante, então. E o último bônus da doTERRA, então, é o bônus liderança. Então, a doTERRA, como vocês viram, é uma empresa bilionária, né? Faturamento ali gigante de 2,5 bilhões, que está para aumentar ali para 5 bilhões agora no ano que vem. 7,25 desse faturamento mundial, não é no nível Brasil, tá? Ela pega mensalmente o faturamento e distribui entre os líderes, premieres e acima. Então, a nossa luta, então, é para a gente chegar no Premier para começar a ter uma divisão desse bolo, que é muito interessante, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, então, as possibilidades, né, que a gente tem dentro da empresa. Então, ali a gente começa com o Elite, mas antes do Elite a gente tem o consultor, depois com 500 pontos. O que significa? O que é 500 pontos? 500 pontos de volume, eu e a minha equipe, quem estiver abaixo ali, comprarem mensalmente, eu vou ser o manager. Depois, 1.000 pontos, um director. Depois 2.000 pontos, isso, né? Volume equipe, eu vou ser um executivo, depois 3.000 pontos elite, tá? E a partir do elite ali, eles começam a contar, por quê? Porque é a partir do elite que a gente começa a construir a nossa equipe, né? Por exemplo, ali, para ser um silver, então eu preciso de 3 elites, né? Para ser um premier, para começar a divisão de lucros ali, a receber, o que que eu preciso ter? Eu preciso ter duas pessoas, 2 executivos, né? 2 pessoas que façam 2.000 pontos e mais 1.000 pontos em volume geral de equipe. Então, ali com 5.000 PVs e 2 executivos, eu sou um premier, né? Ali as rendas, né? No caso, aqui R$ 2.500, mas aqui não está considerando o poder de 3, enfim, depende de cadastramento, isso é um valor básico, assim, isso pode aumentar, né? Um silver, então, 3 elites, né? Tendo 3 elites, então, a pessoa vira silver e R$ 5.000 mais ou menos de renda, mais poder de 3. Às vezes um silver já tem o 3º nível do poder de 3, é mais R$ 7.500, tá? E depois ali a gente vai só crescendo, né? Gold 3 premieres, o Platinum 3 silver, o Diamond, então, 4 silvers, né? A partir do Diamond, então, a gente abre mais uma linha, mais uma perna, que a gente chama, né? O Blue Diamond, então, uma renda em torno de 140, e Presidencial Diamond, 400 mil reais. Tudo isso muito possível, né? Pessoas do nosso convívio, que a gente conhece e conversa, né? Não são pessoas distantes da gente, né? Mas que são diamantes, Blue Diamond, Presidencial Diamond. Então, realmente, são valores aí possíveis para quem realmente se dedicar no negócio, né? E seria basicamente isso, gente. Seja um parceiro da doTERRA, né? Escolha seu kit de cadastramento. Eu vou mostrar para vocês agora os kits de adesão, né? Pode ter pessoas aqui, né, que ainda não aderiram, né? Então, vou apresentar para vocês, daí vocês conversem com quem convidou para a live, né? Para fazerem a adesão, tá? A doTERRA preparou alguns kits, né? Kits soluções naturais, então, um kit bem completo da doTERRA, então tem vários produtos, né? Ali a gente vê creme dental, hidratante, shampoo, condicionador, óleo de coco, difusor, vários óleos.
Esse kit aqui, ele tem alguns benefícios, né? Se você adquirir esse kit, no terceiro mês, a doTERRA te dá 100 pontos para você retirar em produtos, né? E no programa de fidelidade, onde todo mundo começa com 10%, esse kit aqui já começa com 15%, tá? Esse valor aqui é para membros, então, cadastrados, R$ 2.990, podendo ser parcelado em 3 vezes no cartão de crédito, tá? Depois a gente tem o kit essencial para o lar. Eu acho esse kit maravilhoso, porque tem os óleos todos que o Murilo falou, né? E o Diego. São os 11 óleos e o Deep Blue, então, vem na forma de pomada. Se você for fazer a conta ali, o difusor sai de brinde, né? E o custo-benefício dele é muito bom. Então, esse kit aqui, então, fica 1.640, podendo ser parcelado também, 3 vezes no cartão, e você vai ter o benefício da tua farmácia natural em casa, e podendo utilizar o difusor, onde não é só você que vai estar sendo beneficiado, mas toda a casa, né? Porque esse difusor aqui, ele abrange 30 metros quadrados, então, tu pode botar na tua casa, ele vai aromatizar todo o teu ambiente, né? Então, bem interessante. E o kit Brasil Livre, então, o último kit da doTERRA, então são os 12 óleos que o Murilo e o Diego falaram, né? 5 ml e valor R$ 755, também podendo ser parcelado em 3 vezes no cartão. Todos esses kits, então, se você fizer a adesão, você ainda vai ganhar um óleo de brinde pelo Clube Diamond, que esse mês é o Citrus Bliss, tá? Fazendo a adesão, então ganha mais um olhinho de brinde. E basicamente seria isso, os kits, né? Deixa eu ver. Basicamente é isso, gente. Queria agradecer, né, a compreensão aí, a paciência de todo mundo. A gente ultrapassou um pouquinho, uns minutinhos o horário, mas eu acho que foi bem interessante. Mude vidas, né? Gere rendas. Então, a gente tem um produto incrível na mão, uma oportunidade incrível de negócio. Então, quero muito agradecer, né? Agradecer a Nice pelo convite de estar fazendo, agradecer ao Murilo, ao Diego, a todo mundo que participou, e dizer aí que a gente está à disposição para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma coisa, pode colocar no chat. Não sei se alguém tem Hoje dúvida. colocaram assim, ó, onde vocês têm tido uma boa captação de pessoas interessadas? Através de apresentações pessoais, divulgação, enfim. Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Uhum. A captação, assim, ela às vezes ela vem do online, ela vem do presencial, ela vem de uma conversa de um café, é muito assim, ela vem de todos os lugares. Inclusive, tu pode estar plantando uma semente hoje e estar colhendo daqui a 2 meses, que foi o que aconteceu, que eu plantei uma semente lá em dezembro e eu colhi ela agora, sabe? Então, doTERRA é isso, doTERRA é construção, doTERRA é relacionamento, né? Então, a gente assim não pode ter pressa, mas não pode ter, tem que ter agilidade no negócio, né? Fazer o que tem que ser feito todo dia, que é o preparar, né? O convidar, o apresentar, o acompanhar o cliente. E com certeza assim a gente vai estar construindo, tá? Um grande negócio. Hoje eu complemento também sobre também ser a representação em pessoa do óleo, né? Então, quando a gente usa o óleo, quando a gente compartilha e vive a aromaterapia de modo geral na própria vida, acaba gerando exemplo, as pessoas também querem, ficam curiosas, né? Ah, com certeza, a gente é produto do produto, né? Então a gente vai usar, vai ter o resultado, vai compartilhar, e isso vai gerar é, curiosidade nas pessoas, o desejo também né, de ter uma vida melhor, de ter um sono mais restaurador, de ter, enfim, quem hoje em dia que não tem um problema para dormir, que não tem uma ansiedade, que não tem uma dor crônica. Então, assim, a gente tem um nicho muito grande de pessoas, né? Então a gente Uhum, tem que atingir essas pessoas, chegar nelas. uhum. Murilo, essa pessoa que perguntou se chama Elias, é da tua equipe de terapeutas? Não sei, eu não, Elias não é da minha equipe, mas talvez pode É ter meu entrado. amigo, é meu amigo ali de São José do Rio Preto.
Ah, É da equipe da Angel. Vai chegar. Já estou Já chegou. tentando trazer. Já chegou, Faz um então. tempinho, né, Elias? Olá, Pode pessoal. contar conosco, Elias. Olá, boa noite. Tudo bem vocês? Faz Boa um tempo aí, noite. faz um tempo que eu tenho ouvido muito bem falar sobre o doTERRA, através da Angel e algumas outras plataformas também, tá? E digamos assim que é um produto realmente que veio para diferenciar no meu ponto de vista, né? A gente sabe que muita coisa está rolando na internet hoje, muita coisa que às vezes desperta uma certa curiosidade, mas que, no meu ver, são coisas passageiras. Agora, a respeito do doTERRA, eu não classifico o doTERRA apenas como um produto, mas, como vocês mesmos dizem, né, uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, porque hoje as pessoas querem buscar cada vez mais qualidade de vida. E eu vejo que é um potencial muito grande nesse mercado, pelo fato de serem óleos essenciais e uma coisa muito natural, que é o que as pessoas buscam. Então, Gostei dessa frase. estamos estudando um pouco isso, quem sabe realmente fazer uma grande parceria, ok? Porque, assim, às vezes a gente vê lucros, nós vemos muitas apresentações e imaginamos que, uau, isso foi um resultado de algo imediato. Não. Eu vejo que o bom resultado ou um grande resultado ele é realmente fruto de muito, muito, muito esforço. É porque, às vezes, nós falamos de valores referentes a kits, seja 1, 2, 3, seja só de 12, seja completo com difusores e tudo mais, às vezes as pessoas espantam, porque essa é uma mania do brasileiro, ele sempre vai pensar muito no valor, ele não vai pensar no custo-benefício disso, tá? E um outro jargão, se ele parar para pensar que o custo que ele está tendo é muito mais agregado a ele benefícios, aí o negócio realmente vai ser muito bacana, né? Porque ele vai estar tratando de várias áreas da sua saúde de uma maneira totalmente natural, que eu acho que é o mais interessante desse negócio. Perfeito. É isso. Obrigada, Elias, pela tua contribuição. É isso aí mesmo. É isso aí. Quem experimenta os óleos essenciais não e tem resultado não fica mais sem, com certeza. e tem outra coisa, né, que é a parte de empreender. Se a gente for colocar na ponta do lápis, hoje, para tu abrir qualquer empresa, é no mínimo R$1.000, porque para tu pagar o valor lá para abrir a empresa, para a junta comercial e todos os órgãos, é no mínimo R$1.000 para tu abrir uma empresa. Quanto Só que a é para parte entrar no burocrática. doTERRA? Só a parte burocrática, fora o que tu vai investir no negócio para abrir uma porta para a rua, né, para vender alguma coisa, então tudo que tu tem que investir. E a doTERRA seria R$700 inicialmente, né? É um valor 755, é um valor muito reduzido se a gente for pensar na doTERRA, que tem que pensar, né, como um empreendedorismo. Gente, queria falar para vocês que essa nossa live vai ficar gravada, tá? No canal do YouTube, Nice.aroma doTERRA. Então, se alguém quiser rever ou quiser passar para alguém que tem interesse no produto, no negócio, tá? Pode estar passando. Quero agradecer a presença de todos. Se ninguém mais tiver dúvida, a gente vai encerrar, tá bom? Sim, Obrigada, boa noite. eu gostaria de parabenizar, né? Parabenizar você, Gisele, Murilo, né? Diego, excelente apresentação. E aqui a gente consegue transmitir o que é o óleo essencial, o poder do óleo essencial, os benefícios, e isso é muito importante, né? E vocês souberam passar hoje muito bem. Parabéns, excelente. Obrigada, gente. Boa noite, Obrigado. então. Fiquem com Deus, tá? Tchau, Obrigado. tchau. Beijo. Tchau.